quando o demônio vence. Sempre fui acostumada a sentir presenças, a distinguir o que era apenas um resquício de energia e o que de fato desejava comunicar algo. Mas naquela noite, algo estava diferente. O ar parecia mais pesado, como se houvesse uma força invisível pressionando contra meu peito. Acordei com um sobressalto, sentindo um frio estranho, cortante, que não combinava com a temperatura morna do quarto. Minha primeira reação foi olhar para o criado mudo ao lado da cama. Meu caderno de psicografia estava aberto, suas páginas levemente amassadas, como se tivessem sido manuseadas com pressa. Não me lembrava de tê-lo deixado assim antes de dormir. Passei os olhos pelas folhas, e no meio de rabiscos confusos, um nome se repetia de forma obsessiva: Júlia. Um arrepio subiu pela minha espinha. O nome estava escrito em diferentes tamanhos, com uma pressão irregular, como se alguém estivesse tentando desesperadamente ser ouvido. Meu coração acelerou. Eu já havia recebido mensagens antes, mas essa parecia diferente. Havia uma urgência, um desespero que ecoava daquelas palavras. Levantei-me devagar, sentindo uma leve tontura, como se algo tivesse drenado parte da minha energia. Peguei o caderno com mãos trêmulas e caminhei até a sala, onde sempre realizava minhas sessões. Acendi uma vela branca, respirei fundo e fechei os olhos. Quem é você? Pensei, tentando estabelecer uma conexão. O silêncio foi absoluto. Nenhum som da rua, nenhum ruído do vento. Apenas um vazio sufocante. Foi quando senti uma leve pressão nos ombros, como se dedos invisíveis estivessem ali, testando minha resistência. Meus olhos se abriram involuntariamente, e minha mão começou a se mover sozinha sobre o papel. O lápis deslizou com rapidez, como se estivesse sendo guiado por algo além da minha própria vontade. As palavras tomavam forma diante dos meus olhos, desenhando uma história que ainda não compreendia. Eu não queria abrir a porta. Meu estômago se revirou ao ler a primeira frase. Algo em mim dizia que eu deveria parar, que não estava preparada para o que viria a seguir. Mas era tarde demais. O espírito de Júlia queria ser ouvido, e eu já tinha atendido ao chamado. A cada palavra que surgia no papel, uma sensação de peso se instalava no meu peito, como se algo ou alguém estivesse pressionando contra mim, insistindo para que eu continuasse. Meus dedos estavam frios, o lápis parecia ganhar vida própria, deslizando sem esforço enquanto a história se revelava diante dos meus olhos. Eu não queria abrir a porta, mas ele me chamou, e quando olhei no espelho, já não era mais eu. Olá, pessoal! E aí, estão gostando do conteúdo? Antes de continuarmos, gostaria de pedir o seu apoio, se inscrevendo, curtindo, ativando o sininho e compartilhando essas histórias. Isso ajuda a manter o canal vivo e nos enche de motivação. Agora vamos continuar. Engoli em seco. O nome Júlia estava ali novamente, escrito de maneira firme, como se o espírito quisesse garantir que eu soubesse exatamente quem estava contando essa história. O ar ao meu redor parecia vibrar com uma energia estranha, densa. Minhas mãos seguiram escrevendo, como se uma outra consciência tivesse tomado conta de mim. E então, os detalhes começaram a surgir. Júlia tinha 19 anos quando tudo começou. Sua família havia se mudado para uma casa antiga, um sobrado construído no século XIX, daqueles que carregam histórias demais dentro das paredes. No começo, parecia apenas mais uma mudança, um recomeço. Mas então, os pequenos sinais vieram. Primeiro, foram os barulhos. Passos no andar de cima quando todos estavam no térreo. Sussurros que se perdiam na escuridão da noite. Depois, os objetos se movendo sozinhos. Pequenos detalhes que qualquer um poderia ignorar, justificar como uma distração ou uma coincidência. Mas havia algo que Júlia não conseguia ignorar. O espelho. O móvel ficava no fim do corredor. Um espelho antigo de moldura dourada que sua mãe comprara em um antiquário europeu. Era uma peça bonita, mas estranhamente opressiva. Desde a primeira noite naquela casa, Júlia sentia que algo dentro daquele espelho a observava.
Ela evitava olhar diretamente para ele, mas sempre que passava, sentia um frio subir pela espinha, como se estivesse sendo analisada por olhos invisíveis. Então, os sonhos começaram. Todas as noites, ela se via naquele mesmo corredor, parada diante do espelho, só que não era ela refletida ali. A figura tinha o seu rosto, mas não era humana. Os olhos eram fundos e escuros, o sorriso um pouco largo demais, como se houvesse algo forçando a pele do rosto a se esticar além do limite natural. E sempre, antes de acordar, a voz sussurrava: "Abra a porta." No começo, Júlia tentou ignorar, mas quanto mais evitava, mais os sonhos se tornavam reais. Começou a sentir a presença mesmo quando estava acordada. Reflexos distorcidos, sombras que não pertenciam a ninguém da casa, o leve som de unhas arranhando a madeira da porta do quarto. Então, ela cedeu. Uma noite, acordou com o coração disparado, a boca seca. Levantou-se da cama sem nem pensar. Sentia-se atraída, puxada por uma força invisível. O corredor estava escuro, mas o espelho brilhava, refletindo algo que não fazia sentido. Era seu próprio quarto, mas a cama estava vazia. Seu reflexo não estava ali. A voz veio novamente, mais clara do que nunca. "Abra a porta." E então, tudo escureceu. Meus dedos pararam de se mover. Eu não conseguia respirar direito. Minha pele estava gelada, como se algo da história tivesse escapado do papel e se infiltrado na minha realidade. O espírito de Júlia não estava apenas contando sua história. Ela estava me fazendo sentir. E aquilo era só o começo. Meus dedos voltaram a se mover sobre o papel, guiados por uma força que não era minha. A energia ao meu redor estava mais densa. O ar carregado de algo que parecia se alimentar do próprio relato. Quando acordei, eu já não era a mesma. Júlia descrevia o momento em que tudo mudou. Após aquela noite diante do espelho, os sonhos se tornaram fragmentos de realidade. Ela não sabia dizer quando começou, mas havia momentos em que o tempo simplesmente sumia. Horas passavam sem que ela percebesse, e quando dava por si, estava em lugares que não lembrava de ter ido. A mãe começou a notar que algo estava errado. Júlia andava distraída, com olheiras profundas e pele pálida, como se algo estivesse sugando sua vitalidade. Seus movimentos eram erráticos, e às vezes, sua própria voz soava estranha para ela mesma. Mas o pior eram os reflexos. Júlia percebeu que, sempre que passava por um espelho, havia um pequeno atraso na imagem refletida. Era como se o reflexo demorasse um segundo a mais para acompanhá-la. E, em algumas noites, quando olhava para o espelho no corredor, seu reflexo ainda estava ali, parado, olhando para ela, mesmo depois que já havia dado as costas. Ela começou a testar. Movia a mão rapidamente e via o reflexo acompanhá-la com um atraso impossível. Um dia, respirou fundo e tentou encarar o próprio reflexo por mais tempo. E então, aconteceu. A coisa no espelho sorriu para ela. Não foi um sorriso natural. Não foi um reflexo involuntário. Foi algo calculado. Um pequeno levantar de canto de lábios, como se estivesse consciente de que ela estava observando. Era como se algo estivesse ali, dentro de mim, aprendendo a me imitar. A partir daquela noite, Júlia deixou de ser apenas uma jovem assustada. Ela se tornou um recipiente. O parasita dentro dela começou a se fortalecer. Vieram os apagões. Ela acordava no meio da noite, parada em frente ao espelho, sem lembrar de como chegou ali. Outras vezes, sentia os músculos contraídos, os ossos doloridos, como se tivesse se movido de forma anormal enquanto dormia. Começou a ter feridas pelo corpo, arranhões em locais que ela não poderia alcançar sozinha. Mas o mais aterrorizante foi quando sua mãe entrou em seu quarto numa madrugada, depois de ouvir ruídos estranhos. A mulher encontrou Júlia em pé sobre a cama, de costas, com a cabeça tombada para o lado e os olhos completamente negros. A mãe gritou. A luz acendeu. E Júlia simplesmente piscou, como se tivesse acordado de um sono profundo.
mas não se lembrava de nada. O terror estampado no rosto da mãe fez com que, pela primeira vez, Júlia entendesse. Não era apenas sua imaginação. Algo estava dentro dela. Algo que não queria sair. Minha mão tremia quando parei de escrever. O ambiente ao meu redor parecia mais escuro do que antes. A vela que eu tinha acendido tremeluzia violentamente, como se uma corrente de ar passasse por ela, embora todas as janelas estivessem fechadas. Eu sabia o que vinha a seguir. Júlia ainda não tinha contado tudo, e o pior ainda estava por vir. Eu mal respirava. Meus dedos pareciam guiados por uma força invisível. A escrita continuava como se eu já não tivesse controle. O espírito de Júlia ainda tinha muito a dizer, e eu não podia interromper. Minha mãe procurou ajuda. Ela sabia que algo estava errado. Não era mais apenas o medo de uma filha que dormia mal, que tinha pesadelos. Ela via o que estava dentro de mim. Os médicos não encontraram explicação. Disseram que era distúrbio dissociativo, uma crise nervosa severa. Tentaram medicamentos, mas nada fazia efeito. O vazio dentro de Júlia crescia. O parasita se tornava mais forte, mais presente. E ao invés de ser controlado, passou a controlar. A mãe, desesperada, recorreu à única opção que lhe restava: um exorcismo. O padre chegou em uma manhã fria de novembro. A casa parecia diferente desde sua chegada. O silêncio era absoluto, e o ar carregava uma tensão quase palpável. O ritual começou no final da tarde, dentro do quarto de Júlia. Ela foi amarrada à cama, não para protegê-la, mas para proteger os outros dela. Quando ele começou a rezar, eu senti. Não era eu que queimava por dentro, era outra coisa. Algo que estava lá há tempo demais. Júlia descrevia o momento em que a entidade se manifestou. O quarto ficou insuportavelmente quente. A madeira do chão estalava como se algo estivesse vivo ali dentro. Ela tentou gritar, mas não eram suas palavras que saíam. A voz que ecoou era profunda, distorcida. Algo que não deveria existir. Algo que não pertencia a este mundo. O padre lançou água benta sobre ela. A pele ardeu, mas não como uma queimadura física. Júlia sentia a presença dentro dela se contorcer, se agarrar a seu corpo como um parasita que não queria ser arrancado. Foi então que tudo deu errado. O padre tremia. As mãos seguravam o crucifixo com força, mas os olhos estavam arregalados. Ele hesitou, e o parasita percebeu. Foi nesse instante que Júlia sentiu. O exorcismo não estava expulsando a entidade. Ele estava libertando algo pior. Eu senti quando as correntes que seguravam a coisa dentro de mim se partiram. Não fui eu que gritei. Não fui eu que me debati contra os lençóis ensopados de suor. Eu só estava lá, dentro do meu próprio corpo, assistindo. A última coisa que Júlia se lembrava era da expressão do padre, os olhos cheios de horror. Então, tudo escureceu. Minhas mãos pararam de escrever por um instante. O ar ao meu redor estava diferente, mais pesado. A vela que queimava na mesa tremeu, e por um segundo, a sombra projetada na parede não se parecia comigo. Eu sabia o que vinha a seguir. Júlia ainda tinha algo terrível para contar. E desta vez, eu não tinha certeza se queria saber. Minhas mãos tremiam, mas eu não podia parar. O espírito de Júlia ainda estava ali, esperando para contar o fim de sua história. O ar ao meu redor parecia denso, carregado com uma energia que não pertencia a este mundo. Eu sentia que, ao terminar essa psicografia, algo mudaria, talvez para sempre. Quando abri os olhos, não estava mais no meu corpo. Júlia não soube dizer quanto tempo ficou naquele vazio. Apenas sentia um peso esmagador ao seu redor. Ela ainda via, ainda ouvia, mas não conseguia se mover. Ela estava aprisionada. Ela tentou gritar, tentou chamar sua mãe, tentou correr, fugir. Mas tudo que via era o reflexo no espelho. E o reflexo sorriu para ela. Foi ali que entendi. Eu não estava mais no controle.
O exorcismo havia falhado. O padre não havia banido a entidade. Ele a havia libertado completamente. O espírito de Júlia ficou aprisionado enquanto algo usava seu corpo como uma máscara. Os dias seguintes foram um borrão. Ouvia os gritos da mãe, os choros abafados atrás da porta do quarto. Ouvia vozes de médicos, falavam em sedativos, falavam sobre mantê-la sob observação. Mas a coisa dentro dela sabia fingir, sabia enganar. Foi uma semana depois do ritual que Júlia morreu. Pelo menos, foi o que o mundo acreditou. Eles encontraram meu corpo no porão. Disseram que foi suicídio. Disseram que eu pulei da escada. Mas não fui eu. Não havia feridas de impacto. Apenas olhos abertos, vazios, como se algo tivesse sugado minha alma dali. A família tentou seguir em frente. A casa foi vendida. A história se apagou com o tempo. Mas algo permaneceu. O espírito de Júlia vagou, tentando alertar outras pessoas, tentando contar a verdade. Mas ninguém ouvia. Ninguém acreditava. A entidade ainda estava lá, dentro daquele corpo, andando pelo mundo como se fosse uma de nós. Nem sempre o bem vence. Nem sempre há um final feliz. E então meu lápis caiu da minha mão. A vela na minha frente apagou sozinha. O silêncio na sala era absoluto. E foi nesse instante que senti. Alguém estava atrás de mim. A psicografia havia terminado. Mas algo tinha ficado. Minhas mãos estavam geladas. O espírito de Júlia havia contado sua história. Mas o mais assustador era a última mensagem. O mal continua. Fechei o caderno com pressa e olhei ao redor. Tudo parecia normal, mas um arrepio percorreu minha espinha. E no canto do meu olho, por um instante, eu juro que vi. Meu reflexo estava parado, olhando para mim, e ele sorriu.